Mateus, capítulo 20, versos 17 ao 19, assim nos diz a palavra de Deus. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém. Nós vamos meditar sobre o seguinte tema: Jesus anuncia outra vez a sua missão. De tudo que nós já vimos e que ainda veremos no Evangelho de Mateus, nós podemos entender o seguinte, que a vida, o ministério de Jesus aqui neste mundo, a sua missão não foi para ser um curandeiro, um fazedor de milagres, alguém que veio para solucionar o problema do mundo, na sua primeira vinda, acabar com todas as enfermidades, todos os problemas de todo mundo, não. Pelo contrário, ele veio para ser o Salvador do mundo. Ele veio para ser uma oferta de Deus numa cruz. E tudo que ele fez, que já vimos, e o que ele vai fazer ainda, que veremos no Evangelho de Mateus, é uma maneira dele manifestar a realidade de que ele de fato era e é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E ele veio e fez o que fez para demonstrar e provar que de fato ele era aquele que todos os judeus esperavam. A esperança do mundo, não somente dos judeus, mas dos gentios. Ele veio para cumprir profecias a seu respeito. Ele veio para cumprir as promessas de Deus, as profecias. E culminar, resultar tudo que ele fez numa morte, pendurado numa cruz. Numa cruz. Essa era a sua missão. Essa era a obra que Deus, o Pai, tinha confiado em suas mãos. Fazer com que ele fosse a esperança da humanidade. Fazer com que as pessoas soubessem que os seus problemas mais íntimos, no coração, na mente, na alma, na vida, são solucionadas na pessoa de Jesus Cristo. E com a pessoa de Jesus. Você pode ver aí, as pessoas têm problemas, todo mundo tem problema, todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo tem uma batalha todo dia. E todas essas coisas, elas podem ser solucionadas unicamente pela fé e a esperança na pessoa de Jesus. Ah, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. E para aqueles que ainda não enfrentam problemas, né, principalmente jovens, né, crianças, ele se esguela por qualquer coisa, né? A vida te espera para quando for mais velho você entender o que é problema, né? Todo mundo chora, todo mundo se irrita, todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo sofre. Mas à medida como nós vamos envelhecendo, a gente vai chorando, tendo dor de cabeça, irritação, por outras razões, né? As crianças são razões menores, elas vão crescendo, vão acostumando, vão percebendo que tem outros problemas maiores, vai enfrentando, vai passando. E assim é a vida. E assim é a vida. Mas o que a gente precisa saber, diante de tudo que a gente enfrenta nessa vida, é que Jesus, ele é a nossa esperança. Que sem Jesus, tudo se torna pior ainda. Amém? Amém.
Então vejamos, Jesus ele vai anunciar outra vez a sua missão. E antes disso aqui, né, que eu acabei de ler para os irmãos, Jesus ele instruiu os seus discípulos, usando uma história. Ele usou uma história para ensinar os seus discípulos sobre o reino dos céus. E ele continuou seguindo viagem com eles. E nós podemos perceber aqui que agora o Senhor Jesus já não está mais na região da Galileia, e sim na região da Judéia. E nós podemos perceber no verso 17 que Jesus anuncia outra vez a sua missão aos 12. Sim, no verso 17, Jesus e os 12 em particular. Em particular, muitos outros discípulos Jesus tinha. As multidões o acompanhavam. Tantas outras pessoas seguiam Jesus, mas aqui ele chama os 12 à parte. Os 12 que ele chamou, primeiramente. Antes dele se tornar uma figura pública. Ele chama 12 para segui-lo, e esses 12 ele chama à parte, no particular, para falar uma coisa para eles. Veja o que é que diz. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse. Chamou à parte e caminhava com eles, indo rumo a Jerusalém. Indo para Jerusalém. Irmãos, esse capítulo 20 vai nos ensinando que agora o Senhor Jesus está indo para o lugar onde seria o lugar da maior rejeição. Da maior rejeição. Onde iria chegar no ponto onde ele seria o mais rejeitado de todos os homens. Seria o ponto onde aqueles que muitos eram seus seguidores iriam dizer: crucifica-o, crucifica-o. Onde os governadores iriam lavar as mãos. Onde os religiosos iriam fazer de tudo para que ele fosse assassinado. Sim, aqui é o caminho para onde Jesus iria, para Jerusalém. E veja, essa não é a primeira vez em que Jesus fala, essa já é a terceira vez que Jesus fala para os seus discípulos, e a quarta vez que o Senhor Jesus faz menção de sua morte e ressurreição. Nós vemos isso aí no capítulo 16, versículo 21, aqui em Mateus. Nós vamos ver no capítulo 17, versículo 9, em que Jesus fala de sua ressurreição e de sua morte. Nós vamos ver no capítulo 17, versículo 22 e 23. E nós já passamos por todos esses textos em que Jesus falou para os seus discípulos que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Então o Senhor Jesus vinha avisando. Essa não é a primeira vez. Mas o Senhor Jesus já vinha alertando eles, preparando eles para esse grande dia, para esse momento onde ele seria ofertado como um sacrifício numa cruz a Deus. Algumas razões, por que os 12? Algumas razões, por que os 12? Por que teria que ser só eles? Uma das razões por que só os 12 é que o Senhor Jesus ainda não queria que fosse o momento. Ainda não era o momento de que ele fosse conhecido e que ele fosse manifestado como a esperança da humanidade. Ainda não era o tempo em que ele fosse manifestado e conhecido como o Salvador do mundo. Como aquele que morreu e ressuscitou. Porque seria a partir desse ponto, quando ele morresse, na verdade, quando ele ressuscitasse, sim, aí sim, seria o momento, a ocasião certa, oportuna, em que ele seria conhecido, daí por diante, como o Salvador do mundo.
a esperança da humanidade. Venham, venham, entrem. E aí, no verso 18, no verso 18, nós podemos perceber que Jesus anuncia outra vez a sua missão aos seus discípulos, primeiro chamando-os à parte. Não era um assunto que ele queria que todos soubessem, mas somente os 12. Primeiro porque não era o momento, a ocasião para que todos soubessem. E uma outra razão é porque esses 12, com exceção de um, Judas Iscariotes, com exceção de um, eles seriam o início da igreja. Eles seriam os principais líderes, os primeiros líderes da igreja, das quais as doutrinas de Cristo estariam sendo fundamentadas, não é? Nós seguimos Cristo, os seus ensinos e os ensinos dos apóstolos. É onde está a base, o nosso fundamento. Cristo, os seus ensinos e os ensinos que os seus apóstolos deram continuidade. E aí chega no verso 18, do qual eu já mencionei para vocês. Chega no verso 18, ele diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Nós vamos ver isso aí pela segunda vez no verso 19. E ele será entregue. Entregarão aos gentios, e aqui no verso 18, ele será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Existe essa divisão aqui. Jesus entregue aos sacerdotes e escribas. Sacerdotes e escribas. Veja como é que ele diz. E aqui nessa última ocasião que ele fala para os seus discípulos, ele diz: será entregue aos principais sacerdotes. Isso aqui são os sumos sacerdotes. Eu sei que isso aqui parece algo estranho para você, talvez você não entenda isso, mas era basicamente os homens que eram responsáveis. Prestem atenção. Ei, prestem atenção. Esses homens aqui eram os responsáveis para entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer sacrifício e ali ofertar a Deus os sacrifícios pelos pecados deles e pelos pecados do povo, para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. Então esses eram os principais sacerdotes. E os escribas, que eram os doutores da lei, eram os intérpretes da lei de Deus. Então, talvez isso aqui não tenha importância para você, mas eu quero que vocês saibam o quanto isso aqui é importante. O próprio Filho de Deus estava sendo rejeitado por aqueles que se chamavam povo de Deus. Isso mesmo, aqueles que eram chamados povo de Deus estariam rejeitando o Filho de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Como o povo chamado de Deus rejeita o Filho de Deus? E por que o povo que se chama de Deus rejeitaria o Filho de Deus? Primeiro, que não viram nele as qualificações de Messias. Não enxergaram nele, porque estavam cegos para não enxergar. Estavam com os corações endurecidos. Estavam com os corações endurecidos. Estariam rejeitando por inveja. Estariam rejeitando por ódio.
não entendiam como o Messias, o Salvador do mundo, era o Filho de Deus. E assim, o próprio Deus. Sendo ele Deus, como isso? Isso não entrava na cabeça do judeu. Como ainda hoje, os judeus ortodoxos, isso não entra na cabeça deles. Mas que Deus nos revelar sua graça, seu amor, sua misericórdia, assim, enviando o seu Filho ao mundo, para que o seu Filho vindo ao mundo fosse o nosso Salvador. E ele foi rejeitado por aqueles que se chamavam povo de Deus. E ele seria entregue aos principais sacerdotes e os escribas. E o que eles fariam? Eles o condenarão à morte. Eles fariam isto. Para eles, Jesus seria um blasfemo. Palavra feia, né? O que significa? Eles estariam ofendendo a Deus praticamente. Eles achavam que Jesus ele estava ofendendo a Deus. Ofendendo a Deus. Por ser filho de Deus. E sendo assim, ele também sendo Deus. Isso era uma ofensa. Isso era uma ofensa. E não tinha duas conversas com o judeu. Ofendeu a Deus. Era réu de morte. A blasfêmia era motivo para morte. E aí diz que eles iriam fazer isso com Jesus. Iriam condená-lo à morte. Iriam sentenciá-lo. E sentenciando ele seria entregue a outras autoridades pelas quais eles não seriam o meio pelo qual ele seria morto. Porque eles entendiam o seguinte: nós não podemos matar. Nós não podemos matar. Mas o nosso governo pode matar. O nosso governo pode matar. E não somente o governo poderia matar, como também uma voz unânime, junta, da multidão, do povão, também seria uma forma de validar o assassinato de alguém, sentenciar alguém à morte. Por isso que está escrito assim, verso 19: Jesus entregue aos gentios. Jesus entregue aos gentios. Veja como é que diz no verso 19: e o entregarão aos gentios. Gentios aqui é a multidão, o povão. E que pode tanto estar se referindo às autoridades romanas, como também à população que iria sentenciá-lo. Veja, nós estamos falando sobre a sentença de morte do Filho de Deus. Nós estamos relembrando a maneira pela qual o Filho de Deus, aquele que nós chamamos de nosso Salvador, o que ele passou, o que ele teve que passar, o que ele enfrentou e o que ele não deixou de enfrentar. Ele não se acovardou. Ele seguiu a sua jornada. Mesmo sabendo, ele seguiu a sua jornada. E aí diz, no verso 19, o propósito pelo qual ele seria entregue aos gentios para ser escarnecido. E escarnecido aqui significa ser zombado, ser motivo de riso, de chacota, de gaiofa. Ninguém já escutou essa expressão, gaiofa? Iriam brincar com ele. Iriam ridicularizá-lo.
Iriam fazer com que ele fosse um motivo de vergonha. Iriam fazer tudo para envergonhá-lo. Envergonhá-lo. Seria açoitado. E açoite aqui é bater. Ele iria apanhar. E eu não sei se você sabe, né, os açoites que o Senhor Jesus levou, né, dizem aí os historiadores que os chicotes, na ponta do chicote havia, né, pedaços de ossos, que quando batia na pele, que puxava, não somente sangrava, mas também puxava a carne da pele da pessoa que recebia o açoite. Então batia e quando cravava, quando puxava a carne da pele. Assim foram possivelmente os açoites de Jesus. De acordo com o costume da época, os soldados romanos, quando iriam açoitar, eles faziam açoites de 40 chibatadas. 40 chibatadas. E outro detalhe, que quando eles iriam açoitar, não era apenas um soldado para bater, para não cansar. Eles revezavam. Então não era só um batendo, revezava para que não cansasse, não diminuísse o impacto do açoite, para que não houvesse cansaço, para que não houvesse alívio na hora de torturar. Isso aqui, esses açoites era uma tortura. Era uma tortura. E crucificado ele seria, não é? Crucificado. Seria entregue aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. E possivelmente vocês já sabem, pressuponho eu que vocês já sabem a maneira como se era crucificado. Após serem açoitados, eles teriam que carregar a sua própria cruz. Assim também Jesus, ele teria que caminhar até o lugar onde ele seria apregado no madeiro. Existe uma discussão se os pregos que cravaram ele na cruz atravessaram as mãos ou os pulsos. Alguns entendem que o Senhor Jesus estendeu a mão e mostrou para um dos seus discípulos sua mão perfurada, mas talvez seja simplesmente uma maneira de mostrar o lugar, que não necessariamente na mão, mas no pulso, que é dizem aí os historiadores que é um lugar onde não teria a chance de quando ele fosse pendurado, quando o peso do corpo fosse para frente, a mão possivelmente poderia rasgar a carne, a pele, e ele tombar para frente. Mas no pulso estaria entre os ossos e ele não iria cair. Se é assim, eu não sei. São explicações plausíveis, aceitáveis. E dizem também que o prego nos pés não era necessariamente nos pés, mas nos tornozelos. E assim ele era erguido e pendurado para ali morrer no tempo que tivesse de morrer. E se chegando o final do dia ele não fosse morto, ele não falecesse, ele teria que ser assassinado ali mesmo, perfurado com uma lança afiada, cutucado até a morte.
ele seria crucificado. Aí ele conclui dizendo, mas, e louvado seja Deus por este mas, graças a Deus por este mas, porque se não houvesse esse mas, todos nós estaríamos perdidos. Se não houvesse esse mas, todos nós estaríamos rumo ao inferno. Poderíamos viver uma vida desbandada, fazendo o que queremos da vida. Só faz sentido a nossa vida com Deus agora por causa desse mas. Porque esse mas significa que aquele que haveria de morrer não permaneceria morto. Esse mas aqui é Jesus dizendo, não é o fim. A morte dele não seria um fim. Porque se ele permanecesse morto, nós também iríamos perecer nos nossos pecados. E talvez você nem sequer tenha ideia do que é perecer nos seus próprios pecados. Quem de nós suportaria o juízo de Deus? Quem de nós, no tribunal de Deus, encontraríamos respostas, desculpas para os nossos pecados? E me diga, o que é que um criminoso, não estou lhe comparando com um criminoso, mas pense, reflita, o que é que um criminoso merece? Que ele pague por todos os seus crimes. Não é assim? Deus, sendo eterno, é por isso que o castigo é eterno. Porque é contra quem estamos pecando. O pecado contra Deus é contra um ser divino, que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não é somente criador, ele é governador do mundo. E ele tem todo o poder e toda a autoridade para lançar no inferno, eternamente. Quão terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. E louvado seja Deus por este mas. Porque mas ao terceiro dia ressurgirá. Como de fato aconteceu, após ele ter sido morto, tirado da cruz, levado à sepultura, fechada a entrada por uma grande pedra, selada, colocado ali guardas para guardar o corpo, para que ninguém roube. E esse era o maior medo dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos anciãos, dos sacerdotes, todos eles. Isso era o maior medo, de que alguém fosse lá, tirasse o corpo e depois saísse dizendo, olha, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Mas não, colocaram guardas. Mas ao terceiro dia, a pedra não permaneceu no lugar. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Louvado seja Deus. Porque era essa a missão de Cristo, de Jesus, de que ele fosse ofertado a Deus na cruz. E que ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Essa era a missão do Filho de Deus. E o que é que isso tem a ver conosco? Muita coisa, irmãos. Muita coisa. Muita coisa. Primeiro, que todo discípulo de Jesus recebeu a revelação de Deus que seu Filho é o Salvador. Antes isso aqui era algo oculto, que Deus ainda não tinha manifestado, estava guardado na pessoa de Jesus e ele só tinha dado aos 12. Após Jesus morrer e ressuscitar, isso passou a ser proclamado, anunciado para todas as nações, para todas as pessoas. Por isso agora você tem a oportunidade de saber. E você deveria se alegrar com isso. E você deveria confiar nisso. Você deveria dar graças a Deus por isso. Você deveria se render agora. Você deveria entender que você não é nada sem Jesus. Que as coisas que você gosta, as coisas que você se faz, essas coisas não são tão importantes quanto a pessoa de Jesus na sua vida. Que sem Ele você estará perdido, perdida.
Isso é que você precisa entender. Deus te revelou isso. Ele não escondeu isso de vocês, nem de mim, nem de nós. E podemos crer, e podemos dizer: somos salvos, somos resgatados, somos perdoados dos nossos pecados. Por isso nós nos arrependemos. Faz sentido. Uma outra coisa que nos ensina isso aqui é que a morte de Jesus, que foi uma oferta para Deus por causa dos nossos pecados, é para a gente abandonar pecado. Isso mesmo. Paulo, lá em Romanos capítulo 6, vai nos ensinar isso. Que a morte de Jesus é para que a gente aprenda a morrer para os nossos pecados. O que é morrer para o pecado, gente boa? É você dizer assim: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não vou mais viver assim. Eu não quero mais fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Eu não quero mais fazer aquilo, porque não agrada a Deus. Essa é a vida de arrependimento. Jesus morreu para que nós morrêssemos também. Ele morreu na sua carne, para que nós morrêssemos aqui dentro de nós. Fazendo renúncias, abandonando costumes, hábitos, vontades, desejos que não agradam a Deus. Por isso que todo discípulo de Jesus, ele precisa ser batizado. Porque todo discípulo de Jesus, quando ele é batizado, ele está anunciando diante de Deus, diante dos homens, que ele agora já não é mais a mesma pessoa. Não é a pessoa que está acostumado a viver nos seus próprios pecados, mas agora que é uma nova pessoa disposta a abandonar tudo por Jesus Cristo. Fazer renúncias. Abandonar o que for necessário ser abandonado. Vontades, desejos e tudo mais que atrapalhe um relacionamento com Ele, uma vida com Ele. O batismo é uma maneira pública de anunciar que nós agora estamos com Cristo, que estamos com Jesus e aprendendo a viver neste mundo com Ele. Uma outra coisa que nós podemos aprender, que a ressurreição de Jesus, não é isso que acontece no verso 19? Depois de tudo que ele sofreria, ele iria ressurgir, isso mesmo, a sua ressurreição, que foi um fato, uma realidade, um fato histórico, comprovado. Isso aqui não é história de carochinha, isso aqui não é lenda. Isso aqui é uma realidade. De fato, ele ressuscitou. Essa realidade é a vida eterna no agora, para quem crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, tem a vida eterna. Porque da mesma forma como ele morreu e ressuscitou, aqueles que creem nele terão vida eterna. Agora, no hoje, e terão a esperança do futuro, né? No futuro, para todos os discípulos dele, não é? Ou seja, aqueles que são discípulos de Jesus não creem nele para que um dia tenham vida eterna. Não, creem para que tenham a vida eterna e aprendam a viver essa vida eterna aqui e que durará para sempre na eternidade. De tal maneira que se a gente morrer com fé e esperança em Jesus, quando ele voltar, ele também vai nos ressuscitar dentre os mortos. Então Jesus, ele é a esperança dos vivos e dos mortos. Dos vivos que agora creem
e dos que crerão, dos mortos que morreram crendo de todo o coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Jesus anuncia outra vez a sua missão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra e te agradeço pelo ensino, Senhor. Te agradeço por nos relembrar o Evangelho, a pessoa de Jesus, seu amor, sua entrega, a sua entrega, a maneira pela qual ele sofreu e morreu, a maneira pela qual nós somos salvos dos nossos pecados, a maneira pela qual nós podemos dizer, ainda há esperança para nós. Traz essa consciência, Senhor Deus, para cada um de nós. Se há alguém aqui ainda, Senhor, que não se rendeu a Cristo, que não se rendeu a Jesus, que se renda a esse Jesus que ama, que perdoa, que salva, que cura, que liberta. A esse Jesus que não nos abandona, mas que está conosco todos os dias. A esse Jesus que se entregou por nós, para nos salvar dos nossos pecados. É aqueles que creram, que já creem, que já foram batizados, permaneçam firmes nesta verdade absoluta. Não se deixam e nem se deixem confundir, mas que tenham a fé inabalável e cada vez mais fortalecidos nessa convicção. E que aqueles que ainda não foram batizados, que assumam, Senhor, que assumam essa vida com Jesus. Que assumam essa vida com Jesus. Se batizando e se continuando seguindo Ele como discípulo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.